E a todas e todos. Queremos agradecer a presença nesse dia tão bonito, né? De tanta gente bonita aqui junto com a gente. Então, nós vamos agora, no período da tarde, nós teremos, então, uma atividade que será coordenada pela professora Líria, e nós teremos, né, o nosso palestrante, o professor Dr. Sidney Piton da Silva, está aqui junto com a gente, né? Tá online ali, e depois vai começar o trabalho. Então, mas nós também queremos agradecer o professor William, pela fala, o nosso pró-reitor, pela brilhante fala que fez hoje pela manhã. Queremos agradecer os demais professores e técnicos que estão aqui presentes, professor Enemar, professora Ana, a professora Líria, novamente, agradecer, porque é graças aos professores que vocês também estão aqui junto com a gente. Daí, logicamente, agradecer aos nossos acadêmicos e acadêmicas que fazem com que os eventos nossos aconteçam. E também agradecer os membros da comunidade, agradecer a Serli, os demais que estão aí, em nome deles, agradecer a todos e todas que vieram e também estarão nos demais períodos, que nós temos mais uma atividade, apresentação dos trabalhos das 17 às 19 horas, temos uma outra atividade no período noturno e mais 3 atividades amanhã durante o dia, mais 4, né? Durante o dia também no período da manhã. Então, agora, eu quero chamar então a professora Líria, que vai conduzir os trabalhos no período da tarde e vai apresentar para nós o nosso convidado, o nosso palestrante. Isso, bacana. Então, a professora Lília lembrou aqui que nós já temos aqui junto com a gente a honra de estarmos com os palestrantes do dia de amanhã. Podem vir aqui na frente fazer uma saudação. Então, nós temos a presença do Lucas Adrián Garcia, que veio da Argentina, e o Jordanes Crespo Urrutia, né? Que é um estudante de Cuba que estuda aqui junto com a gente na UNILA. Buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación para que podamos estar acá en este congreso tan importante. Significa mucho para nosotros que trabajamos temas de la integración regional desde el Observatorio de Relaciones Internacionales, y con Jordanis decidimos asistir el día de hoy también ya para conocer toda la metodología de trabajo del congreso, y bueno, los esperamos mañana para escuchar nuestras palestras. Gracias. Oi, boa tarde. Vou falar espanhol, meu português não é muito bom, mas vou falar espanhol bem devagar para conseguir entender. Mi nombre es Jordani Crespo Urrutia, estudio en Brasil en calidad de estudiante, estudio Relaciones Internacionales e Integración en la graduación en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, y también estudio maestría en Relaciones Internacionales en la propia UNILA. Entonces digo que aquí estoy en calidad de estudiante porque en Cuba soy profesor, bueno, fui profesor en una universidad, y entonces es un placer muy grande estar con ustedes aquí en este segundo congreso de educación, y juntos vamos a compartir y juntos vamos a aprender sobre los avances y los desafíos que aún existen en nuestra área de educación. Y los esperamos mañana para compartir un poco más con ustedes. Muchas gracias. Então, agora também para fazer uma saudação, chamamos o nosso pró-reitor, professor Dr. William. Gente, então, boa tarde a todos e todos. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Estive de manhã contribuindo, trazendo também algumas reflexões para esse evento, né, que tem educação e sociedade no tema principal, um congresso internacional. Parabenizar aqui a comissão organizadora, manter um evento, um congresso internacional, trazendo colegas de outros países que nos possibilitam compreender também processos em outras escalas. É um ganho muito grande, principalmente para quem está pleiteando agora também um programa de pós-graduação em educação aqui na Canto Curiguaçu. Então, é um marco, né, para nós da Universidade Federal da Fronteira Sul. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, sempre à disposição. A gente tem construído
algumas possibilidades de diálogo com os campi, para que a gente possa ter eventos como esse, mas também projetos de extensão dos mais diversos de cultura, sempre pensando na relação com a comunidade regional. Por isso que nossos editais voltaram a ter como pré-requisito, Victor, a carta de anuência da comunidade regional. Faz extensão, mas tem que ter o sujeito, os territórios lá, porque não dá para ficar fazendo extensão para dentro, só para dentro. A extensão se dá na perspectiva dialógica com a vida nas áreas de abrangência da UFFS. Então, é sempre muito bom, né? E um congresso desse dá uma revitalizada. Ainda mais vão ver que o Sidney é um capa, vai trazer vários elementos aí da filosofia, né? Eu chamo de capa preta, né? O Supremo Tribunal. Estou brincando, é os capa que, né? Ele é o top, né? Vai trazer muitos elementos aí, principalmente se ele for transitar aí em Bauman, aí vocês vão ver que o cara é um capa aí da filosofia e vai trazer outras provocações. Então, desejar a vocês um bom congresso, um bom evento. Hoje eu tenho que voltar, então eu falei, vou fazer aqui as boas-vindas, mas eu saio e vou para Chapecó, porque amanhã nós temos a feira de livros lá, uma feira que vai receber 30 mil pessoas, e a UFFS está com 2 atividades grandes, que é o Espaço do Brincar e um stand que vai fazer a divulgação da nossa instituição, que é uma instituição multicamp, que está em 3 estados, que tem toda uma diversidade, né, de projetos e pessoas que transitam. Então, a gente precisa comunicar melhor para as cidades que a gente trabalha, né? E que vocês possam ter boas reflexões, bons acúmulos, e que outros congressos aconteçam, né? E possam ir colhendo também os frutos aí junto com os estudantes, junto com a região. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Lídia. Boa tarde, todos e todas. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda mesa do dia, né, do 2º Congresso Internacional de Educação. Saudação aqui ao professor Dr. Vitor de Moraes, que coordena esse evento, e também ao professor, né, William Simões, nosso pró-reitor de extensão, aos demais professores aqui da universidade, os professores, né, externos à instituição. Nós temos aqui o professor Sidney, daqui a pouco eu vou lhe apresentar. Nós temos aqui neste auditório, no momento, professores aqui da instituição, professores externos, estudantes, em sua maioria, de um curso que chama Educação do Campo, Ciências Sociais e Humanas. Este curso, inclusive, ele é na Pedagogia da Alternância. Nós temos também estudantes do mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável. E também temos estudantes de outros cursos? Quais são? Ciências Sociais. Que mais? E Ciências Sociais. Só para você ter uma ideia, professor Sidney, do público que nós temos aqui neste momento, né? Sem mais delongas também, primeiro agradecer o professor Dr. Sidney Pitanda Silva, que prontamente acolheu o nosso convite por estar conosco. Que bom, né, que consegue estar conosco, pelo menos nesse formato híbrido, né, que nós temos chamado. Nada substitui o presencial, professor, né? É uma pena que a gente não teve recurso para o evento, mas a gente tem o pró-reitor aqui de extensão, então essa fala ela é bem importante, já que ele falou dos editais, né? De como é importante nós termos recurso para os eventos, né? Então, quem sabe na próxima edição do evento nós consigamos, né, recursos e conseguimos trazer mais pessoas de forma presencial. Mas de antemão já gostaria de agradecer a sua presença. Vou fazer aqui uma breve apresentação do professor Dr. Sidney Pitanda Silva, e depois o professor também pode acrescentar algumas informações suas, né, que se achar relevante. O professor Dr. Sidney, então, Pitanda Silva, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, graduação em Farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria,
graduação em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e, salvo engano, está finalizando Filosofia. Depois ele conta para nós, mas acredito que sim, né? Tem mestrado em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, o professor Sidney também é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, em mestrado e doutorado na Unijuí, e atua principalmente nos seguintes temas: formação de professores, epistemologia, teoria crítica, educação, corpo, saúde, educação física, complexidade, concepção dialética, conhecimento e história. Então, na sequência, eu passo a palavra ao professor Sidney, que então vai conduzir a fala desta tarde, intitulada A Universidade e a Pesquisa em Educação. Professor, fique muito à vontade na sua fala. Pós-fala do professor, nós abrimos para perguntas, para questionamentos, tá? Então, nós vamos fazer esse diálogo, esse debate pós-fala do professor. Fique muito à vontade e, novamente, obrigada por estar conosco. Então, boa tarde a todos e todas, novamente, né? Quero, de maneira muito carinhosa, agradecer pelo convite feito pela professora Líria, cumprimentar aí de modo especial o professor Vitor, coordenador do evento, o professor William, pró-reitor de extensão, cumprimentar todos os professores que estão organizando o evento e que também estão presentes aí nesta sala, cumprimentar todos os estudantes do curso de Educação do Campo, do curso de Sociologia, os estudantes de pós-graduação também, de Agroecologia e Desenvolvimento, né? Dizer que é um desafio poder falar desse tema, né? É um tema bastante importante para todos nós. Eu vou fazer um recorte aí, tentando cumprimentar o professor Lucas, né, que vai estar amanhã, os dois colegas que se apresentaram antes também, né? E foi muito bom ouvir vocês também, e os temas são maravilhosos, né? Eu acho que é um tema importante para o Brasil, para a América Latina. Eu vou trazer esse recorte, então, aqui, Líria, né? E você pode me interromper, se você entender necessário. É sobre a universidade e a pesquisa na contemporaneidade. Tá? Tentando trazer alguns enfoques paradigmáticos, né? E tentando abrir, então, um cenário assim, para que a gente possa observar alguns deslocamentos, né? Ou alguns dos referenciais que têm nos orientado na pesquisa e educação. Certo? Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências, né, eu me sinto bastante honrado por representar uma comunidade de pesquisa aqui também, né, que é um programa com 28 anos de idade, de certo modo, também se ocupa com essas questões sobre o sentido da universidade, sobre os rumos da pesquisa e educação, né, e tudo aquilo que nós temos como tarefa aí no Brasil, na América Latina. Então, a pergunta que eu trago para todos nós, né, eu vou trazer 3 perguntas principais, e 2 principais, né, é como pensar e conceber o papel social da universidade, da pesquisa e educação, no cenário da transição paradigmática, né, tendo em vista tensões, conflitos, que são constitutivos de diferentes enfoques e horizontes teórico-metodológicos. Né? Então, eu vou trazer 4 horizontes teórico-metodológicos, né, que possivelmente são de conhecimento dos colegas, um horizonte mais ligado ao pós-estruturalismo, um horizonte mais ligado à abordagem sistêmica e da complexidade, um horizonte mais ligado à questão dos enfoques dialéticos na pesquisa, e um horizonte mais ligado à pesquisa em perspectiva da razão comunicativa de Jürgen Habermas. Né? Então, eu vou trazer esses 4 horizontes, e a partir deles a gente vai poder pensar as questões, então, que nos desafiam aí, né? Os horizontes ligados as possibilidades de pensar a relação educação e democracia, sobretudo. Né? A gente poderia destacar por aí. Né? Então, cada um dos enfoques vai nos trazer algum tipo de recorte, né, que nos ajuda a pensar os temas. Bem, a pergunta que nos desafia também é quais são as novas questões emergentes com as viradas paradigmáticas, né, e quais são os velhos dilemas e conflitos.
Então, uma questão importante para todos nós, assim, né, que transitamos um debate educação e sociedade, é referente às perspectivas das lutas emancipatórias, dos movimentos sociais, né, das conquistas sociais que têm sido feitas, né, ao longo dos últimos 300 anos. Né? Então, essa configuração ela é muito importante, porque nós vamos ter, assim, uma espécie de virada paradigmática, né? Uma reconceptualização das ciências sociais, da filosofia, e uma nova percepção sobre as questões que envolvem, inclusive, a própria teoria, a própria noção de emancipação, a própria noção do sentido, né, das instituições modernas e as ideias, então, em torno do que as conferem uma razão de sua existência. Então, aqui, o nosso objetivo é explicitar alguns movimentos teóricos, né, sobretudo para entender os diagnósticos acerca da modernidade filosófica e social, bem como as posturas paradigmáticas, né, que nos permitem pensar no papel da universidade e da pesquisa em educação, nesse novo cenário que se esboça. A primeira hipótese que eu trago, então, para a conversa é sobre a versão iluminista moderna da universidade, né, no qual a universidade não é apenas transmissora de saberes, né, ou mesmo responsável pela adaptação funcional dos sujeitos ao mundo, mas ela é fundamentalmente a instância reflexiva e crítica acerca dos saberes herdados da tradição, bem como dos saberes cristalizados e instituídos no mundo social, o que configura, né, o permanente desafio de ajudar a sociedade, os sujeitos em formação, a se repensarem, tendo em vista outros horizontes éticos e políticos, sobretudo ligados à democracia e cidadania, ainda não instituídos. Então, aqui eu trago um pano de fundo, né, ligado à ideia de universidade, é uma compreensão que não reduz a perspectiva da universidade ligada ao mundo do trabalho, a profissionalização, que é muito importante, mas que acrescenta e amplia e dá um sentido mais amplo à própria ideia da universidade. Né? Então, esse marco da universidade do século XVIII, né, e que se desenvolve no século XIX e XX, ganha sentido no Brasil também, né, nos projetos do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro, né, do Florestan Fernandes, ele tem um sentido ainda muito iluminista, diríamos assim, né, um sentido muito ligado ao lugar do conhecimento, ao lugar da democracia, às lutas, né, por igualdade, o papel da ciência e da própria filosofia e das artes, então, no mundo social e histórico. Então, essa ideia, ela carrega bastante as tintas em torno das questões éticas e políticas, né? Ou seja, não apenas do conhecimento, mas as dimensões éticas e políticas que dizem respeito à universidade. Um tema importante para nós, né, é que o ideário moderno configurado, né, para a universidade em relação ao sentido dela, né, está muito explícito nessa obra, O Conflito das Faculdades, né, filósofo Immanuel Kant, em que essa obra expressa, então, um sentido da universidade moderna. Né? É uma das obras mais relevantes, assim, que carregam o espírito da universidade moderna em termos da sua dimensão de racionalidade relacionada à liberdade, relacionada, sobretudo, à possibilidade de reflexividade. Então, eu vou chamar a atenção, né, que, em última instância, né, o projeto da Universidade Moderna, expresso nessa ideia da obra de Immanuel Kant, é não apenas a universidade profissionalizar as pessoas, não apenas educar em função dos tempos presentes, mas, sobretudo, também criar as condições para entender o mundo vivido, entender o mundo presente e, portanto, estar permanentemente criando outras possibilidades do vir a ser do mundo. Né? Então, isso que está muito ligado à dimensão da ética, né, e à dimensão da reflexividade, que nós vamos falar logo a seguir. Esse debate, né, proposto por Immanuel Kant, ele vai ser, de certo modo, o auge do humanismo moderno, né? Ele é um projeto, é um projeto das sociedades modernas, e, obviamente, ele é marcado por contradições, ele é marcado por uma série de problemas também, né, que logo vão se tornar evidentes ao longo do século XX e que vão colocar em crise a ideia de humanismo moderno. Né? Mas, embora com toda a crise do humanismo moderno, né, a gente vai encontrar nessa escritura do Jacques Derrida, por exemplo, né,
a Universidade Sem Condição, uma retomada desse debate, né? São duas obras do Derrida que retomam esse debate, a Universidade Sem Condição e O Olho da Universidade, né? Então, nessas obras, o Derrida retoma o texto clássico do Kant, em que ele discute, né, os sentidos de pensar ainda, né, as perspectivas da universidade moderna na contemporaneidade. Por que eu estou lançando essas ideias aqui para os colegas, né, para todos os estudantes de licenciatura, para quem é de educação do campo também, para quem é da pós-graduação? Porque aqui tem uma ideia, né, que o Derrida retoma do Kant, que é uma ideia que eu estou chamando aqui de reflexividade, né, mas agora o Derrida não quer mais um projeto de uma dimensão transcendental. O Derrida está propondo um projeto de desconstrução, né, interior ao próprio processo de formação e de análise, né? O modo como a universidade se comporta em relação às heranças do passado, em relação aos desafios do presente. O Derrida vai dizer que é um modo ligado a uma espécie de desconstrução. Desconstrução aqui quer dizer uma forma de crítica, né? Uma forma de análise, uma forma de compreensão desses textos, dessas realidades, dessas perspectivas. Bem, então, o sentido posto para nós aqui, que eu queria preservar, e muito importante, professora Lília, é o seguinte: o Derrida chama a atenção de que a grande conquista da universidade moderna foi a sua autonomia em relação aos poderes constituídos, em relação ao Estado, em relação às perspectivas econômicas, né? Então, o Derrida chama a atenção de que essa defesa da autonomia da universidade ela é muito importante ainda hoje, né? Para que a universidade não se renda ao utilitarismo, né, e tampouco sirva à manipulação, seja ela de qualquer ordem que for. Então, são duas premissas importantes, assim, né? Essa autonomia da universidade em relação ao Estado, em relação à economia, que, de certo modo, está no texto kantiano, né? E que garante, vamos dizer assim, uma liberdade a todos, né? Inclusive nós que estamos nessa sala, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de análise, uma liberdade de crítica, né? Porque não dá para pensar a universidade sem a liberdade de pensamento, a liberdade de crítica e a liberdade de autocrítica, né? Então, as próprias pesquisas em educação, né? Elas nos ajudam, sobretudo, nesse sentido. Bem, uma outra hipótese aqui é que para nós pensar na pesquisa em educação, nós não poderíamos pensar apenas num sentido de um paradigma ou de uma concepção única, né? Mas, pelo contrário, teríamos que abrir enormemente, né, para uma pluralidade de abordagens, a fim de que a gente possa pensar essa pluralidade de problemas que existem na educação. E, ao mesmo tempo, abrir o diálogo entre diferentes tradições de pensamento, né? Articulando confluências e, ao mesmo tempo, exacerbando contradições e ambivalências. Então, essa dimensão dialógica, intercomunicativa, né, essa dimensão plural da pesquisa em educação, ela é importante para todos nós, né? Também vou argumentar aqui que é importante que nós entendamos o quanto a universidade e a própria docência universitária, ela carrega uma dimensão ambivalente, né? Ao mesmo tempo, a nossa atividade como pesquisador, a nossa atividade como docente, pode favorecer uma dimensão mais funcional do mundo, ou seja, nós permanentemente alimentamos as esferas adaptativas, aquilo que a sociedade apenas nos exige, mas também abre uma perspectiva emancipatória, crítica, né, em que nós criamos outras possibilidades de ser da sociedade, da cultura, que não apenas aquelas que estão dadas, né, que já estão prontas. Então, essa dimensão ambivalente, ela nos atravessa, né? Nós não temos um controle sobre isso, né? Um controle pleno sobre isso, mas nós temos um poder de entender, né, nessa análise que estou tentando fazer, que é ambivalente a nossa relação com o mundo que aí está, né? Pode servir mais à reprodução ou pode também instaurar possibilidades de crítica e de recriação e de transformação da vida social. Bem, o que eu vou defender aqui, e que está muito nas perspectivas desses vários autores que eu trago, né, é que essa ideia da reflexividade, ela é importante, né, sobretudo na pesquisa em educação, porque não nos dá apenas uma esfera de reproduzir o que aí está, mas, sobretudo, recriar isso, né, reconstruir em outro patamar, né, de busca de uma sociedade mais digna, mais justa e mais igualitária. Também, não apenas reproduzir as teorias, mas também, sobretudo, não reproduzir
as ideias fragmentadas, né, do que está posto muitas vezes no cotidiano da vida ou no cotidiano do fazer da ciência, né? Bem, a proposta ao fundo teórica, né, é uma perspectiva hermenêutica que se trata, então, né, em que nós analisamos aí esses textos, essas abordagens que se presentificam na pesquisa e educação e nos enfoques da universidade, mas também uma abordagem crítico-dialética, né, que nos desafia a compreender as teses conflitantes, né, e buscar, enfim, outras sínteses, outras formas, né, de entender o mundo e de pensar a educação e a transformação social. Ou seja, aqui não se trata apenas das dimensões da intertextualidade, mas também das dimensões da vida social que está sob o signo do capitalismo, né? Então, como pensar os desafios da pesquisa e educação hoje nos cenários, né, do capitalismo em sua esfera global, né? Então, eu trago essas perspectivas, mas ao mesmo tempo tentando entender como elas nos desafiam também a pensar isso, né? Bem, então o enfoque hermenêutico ele nos exige profundidade com o texto, né? E a fim de extrair uma interpretação coerente com ele, mas ao mesmo tempo o enfoque crítico dialético nos exige, para além do texto, uma visão panorâmica da totalidade, buscando constituir mediações e estabelecer relações entre várias instâncias da realidade e do pensamento. Então a gente precisa lembrar sempre que a pesquisa e educação há um intérprete, né, que produz sua leitura sobre um objeto ou um texto interpretado, né? Então esse enfoque de método é que na pesquisa e educação nós nos orientamos por uma pergunta, né? Nós mobilizamos aí uma certa pergunta, uma certa indagação sobre o real, sobre o que nos acontece, e essa pergunta, ela, de certo modo, ela é interpretada, né? A pesquisa é conduzida por esse intérprete, né? Que procura, então, responder a essa pergunta, né? Ao modo de uma investigação, que ela pode ser uma investigação teórica, né? Ou uma investigação que tem uma dimensão teórico-prática, né? Nós vamos extrair, então, que o enfoque hermenêutico, ele nos dá esse sentido de que há uma objetividade nos textos os quais interpretamos, mas o enfoque crítico-dialético nos diz que nós precisamos pensar o texto e o contexto, né? E esse contexto, obviamente, ele é referente aos condicionantes sociais históricos que se presentificam em cada época. Bem, como eu havia avisado a vocês, né? Eu vou tratar, então, de 4 paradigmas. Eu estou chamando de paradigma aí concepções de mundo, né? São lugares teóricos, são formas, né, de representação da realidade, formas de entender certa lógica, né, de constituição do pensamento e do conhecimento. O primeiro deles eu chamaria aqui de paradigma desconstrucionista, o segundo de paradigma sistêmico, e o complexo próximo a ele, paradigma complexo, o terceiro, paradigma crítico dialético, e o quarto, paradigma da razão comunicativa e a pesquisa e a educação. Bem, o primeiro paradigma, então, ele ele é o mais radical no sentido de colocar em crise, né, essa noção de totalidade de conhecimento universal. Então, todo o pensamento da modernidade que eu citava aí, né, do Immanuel Kant, dessa ideia da razão, do conhecimento, da verdade, elas entram em crise, né? Então, as perspectivas universais da razão, as perspectivas universais da verdade, elas são descoladas do seu lugar de fundamento, né? Então, essa ideia de um fundamento, a ideia de um pensamento que possa ter uma validade universal, ela é posta sob júdice, né? Ela é questionada. Então, o paradigma desconstrucionista, ele, sobretudo, vai destacar, então, o que a gente chama de filosofia da diferença, né? E ele, sobretudo, tem, então, as abordagens filosóficas de Nietzsche e Heidegger, né, acerca do poder, da verdade e do ser como o pano de fundo do debate. Então, se nós temos um referencial teórico, né, que está amparado na abordagem desconstrucionista, as grandes questões são sempre uma busca, né, de analisar essas questões que envolvem poder, verdade e o ser. Bem, o campo da educação, então, sobretudo, foi muito marcado aí nas abordagens de currículo, né? E essas abordagens, então, passam a tematizar questões ligadas à subjetividade, ao corpo, o gênero, a sexualidade, a linguagem, a cultura,
a identidade, a diferença, o poder e o saber. Então, isso tem uma importância grande, né? Não só para as abordagens de educação geral, mas também para as abordagens de educação do campo, se quisermos, né? Todos os campos teóricos, né? Da história, da geografia, da literatura, das ciências sociais, da filosofia e, sobretudo, da educação e da antropologia, vão passar a ter uma compreensão, não apenas agora da sociedade, das suas esferas mais amplas, mas da sociedade nas suas relações com a subjetividade, da forma como constitui o corpo, da forma como as questões de gênero constituem a vida social, das formas como as questões de sexualidade precisam ser tratadas, as dimensões da linguagem, as dimensões da cultura, das identidades, das diferenças, do poder e o saber. Então, todos esses temas vão fazer parte da linguagem da pesquisa educacional e, de certo modo, vão abrir imensamente um campo, né, para nós pensarmos a nossa autoformação, né, a nossa autoformação, como fomos formados em termos identitários, e a nossa autoformação em relação à nossa subjetividade, né, como diferentes práticas discursivas, diferentes regimes de verdade estruturaram, né, o que somos, né, aquilo que nos tornamos. Então, a pergunta aqui é como, né, o mundo produz tecnologias do eu, e essas tecnologias do eu acabam produzindo os nossos corpos, as nossas formas de ser e de viver. Essas abordagens aí do pós-estruturalismo, né, elas surgiram no Brasil, principalmente começam, né, a partir das traduções feitas pelo professor Tomás da Silva, pelo autor do Veiga Neto, né, em meados da década de 90, e elas vão ter um significado muito grande para a pesquisa educacional, né. O fundo aí dessas abordagens, depois de ser Nietzsche e Heidegger, né, elas estão marcadas, então, contemporaneamente pelas escrituras de Jacques Derrida, Michel Foucault, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Richard Hort, Jeanne Watt e outros. Aqui eu gostaria de marcar que há uma diferença muito grande em muitos desses pensadores aqui, mas o grupo do Veiga Neto entendeu, né, que essas abordagens elas estão todas, de certo modo, ligadas ao pós-estruturalismo. Então, às vezes, isso se confunde com pós-modernismo, com pós-modernidade, né, mas essas abordagens aí estão marcadas aqui pelo Veiga Neto nesse sentido. Tá? Embora o Hort vai questionar Lyotard, vai questionar Jeanne Watt, vai questionar Derrida, e vice-versa. Né? São autores que estão discutindo entre si aí. Bem, então, o ponto alto da crítica, como eu já falei, gira em torno da ideia de sujeito, de razão, de totalidade, a ideia de que o mundo vai progredir para um progresso, né? E todo esse aparato moderno da educação, segundo eles, estavam, né, muito ligados à modernidade iluminista. Né? Então, segundo esses autores, a educação é um projeto iluminista por excelência, né? Por tudo aquilo que eu comentei a vocês. Né? O iluminismo acredita que nós podemos desenvolver nossa consciência, nossa racionalidade, podemos conhecer o mundo e termos juízo, né? Termos compreensões de mundo que organizem nossa moralidade, que organizem nossa esfera cognitiva, racional, que organizem nossa esfera produtiva, técnica. Então, a concepção do iluminismo, ela, de certo modo, atravessa as sociedades ocidentais e ela é responsável, então, por justificar um projeto de democratização da escola e da universidade. Então, o pensamento desconstrucionista vai nos abrir para outras questões, né, que são importantes para nós pensar na educação, e não apenas a ideia de conhecimento, mas também várias dimensões, como eu comentava antes, sexualidade, cultura, linguagem e poder. Então, aqui, uma das abordagens aí, constitutiva da obra O Sujeito da Educação, né, um dos textos é do Gore, e ele chama atenção, né, ao estudar o Michel Foucault, que nós precisaríamos, então, questionar a verdade dos nossos próprios e cultivados discursos, examinar aquilo que faz com que estejamos o que somos. Tudo isso abre possibilidades de mudança. Né? Então, essa liberdade aí que o Gore está chamando atenção, a partir do Foucault, é uma liberdade de pensamento, né? Uma liberdade para que possamos questionar os discursos, né, que pretendem se tornar verdadeiros, né, de modo absoluto. Né? Então, essa relação entre o saber e o poder, né, é o pano de fundo do debate do Foucault,
E o debate, então, que o Gore chama a atenção na educação é isso, né? Questionar os regimes de verdade que fundam as instituições e as próprias configurações da vida social. Muito bem, então, aqui o que eu chamava vocês, então, o que nós podemos observar aqui para todos nós, né? É como se a gente pudesse ir ao cinema, né, Lídia, e perceber que ali tem um regime de verdade daquele filme, né? Que ali tem um modo de pensar o humano, a sociedade, a cultura. Então, em cada obra cinematográfica, há um regime de verdade, é um conjunto de práticas discursivas que não apenas dizem o que o mundo é, mas tentam construir uma ideia, né, em torno do que ele pode ser. Né? Então, essa forma construtiva, né, essa forma que projeta certas noções, né, discursivas como noções de verdade, ela tem um grande poder sobre a nossa forma de ser no mundo. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem desconstrucionista, justamente por isso, né, porque procura mostrar a não naturalidade dessas verdades, ou aquilo que Foucault chamou, né, a não normalidade dessas verdades, né, mas que elas tentam criar um clima de normalidade, né, que cada um desses conjuntos discursivos, cada um desses regimes de verdades, faz o mundo funcionar de tal maneira, né. Então, o Foucault vai trabalhar muito pela filosofia da linguagem, né, a filosofia da linguagem vai ser esse campo que permite ao Foucault entrar nesse tipo de análises, né? Mas, sobretudo, Foucault está interessado nas questões do panóptico, da vigilância, do controle, do que ele chama de governamentalidade, né? O modo como somos governados, né, em diferentes situações do nosso cotidiano. Foucault, sobretudo, estudou aí os hospitais, as prisões, né, as escolas, e isso, então, vai aparecer, né, como um desdobramento para a educação. Bem, o segundo movimento, gente, então espero que vocês estejam entendendo aí, né, assim, eu entendo que, embora tenha limites nessa abordagem, né, assim, tem limites porque ela é uma abordagem bastante radical no sentido de questionamento da modernidade, né, ela mostra muito as relações de poder e de dominação e não enfatiza tanto as possibilidades de emancipação no interior disso, né, Lídia, mas ela serve a nós também para entender muitos déficits, muitas lacunas, né, em relação à teorização moderna em várias questões, né? Por exemplo, aqui a questão do gênero, né, gente? Questões de sexualidade, questões de subjetividades, né? Então, na educação, isso tudo nos ajudou muito a questionar o autoritarismo, né? O autoritarismo, muitas formas de autoritarismo, né? Que, de certo modo, negaram, né? Negaram e continuam ainda absolutamente fechando, né, silenciando as pessoas, né, em relação àquilo que se determina como a verdade, né, como se fosse uma verdade eterna, né? Então, esse modo de abertura, ele permite na educação uma análise, né, das formas de autoritarismo, né, que ainda estão muito imbricadas na nossa cultura, né? E aqui no Brasil, você sabe, tivemos aí praticamente 4 séculos de escravidão, né? Uma forma de racismo ainda muito presente no interior da cultura, uma forma de valorização apenas, muitas vezes, das pessoas brancas, né? Mas não de pessoas de outras cores, uma forma de valorização, às vezes, somente dos homens, mas não das mulheres, né? Uma forma de discriminação dos idosos. Enfim, então essa abordagem vai nos permitindo, se quisermos levar adiante, né, se vocês quiserem olhar para a educação do campo, né, um modo como houve um projeto para as mulheres do campo, né, como esse projeto foi instituído no projeto colonial brasileiro, né, e esse projeto para as mulheres serem mães, né, e educadoras e mulheres dos esposos, né, mas não propriamente figuras públicas, não propriamente cientistas, não propriamente pessoas, né, que estão aí com potencialidades equivalentes, né, aos homens, né. Então, são muitas as possibilidades de nós analisar as questões de saber-poder. Eu vou avançando aqui, e depois eu volto aí, tá? Eu estou meio acelerado porque tem bastante temas aqui, né. Bem, a segunda via, gente, é uma via que ela não é tanto o trabalho do martelinho do Nietzsche, tá? A primeira via, ela está mais ligada a uma ideia, né, do martelinho. O Nietzsche é um filósofo que filosofa com o martelo, né? Onde tem um cristal, uma verdade absoluta, o Nietzsche vai lá
mostrar que aquela verdade não é tão absoluta, né? Então, o desconstrucionismo é filosofar com o martelo. A segunda abordagem, ela quer mostrar o inverso, gente. É que nós não podemos nos perceber de modo separado. Nós teríamos que nos compreender de modo interdependente. Então, acho que essa palavra aqui, né, para quem está na agroecologia, né, Lídia, tem tudo a ver, né? A interdependência e a inter-relação de todos os fenômenos físicos, químicos, biológicos, culturais, sociais, éticos, políticos, subjetivos, né, está muito ligado ao paradigma sistêmico. O paradigma sistêmico mostra como se fosse uma grande teia, né, como diz o Fritjof Capra. E nós fizemos parte dessa grande teia. Então, aqui tem uma outra forma de análise da modernidade, né, gente, que não é uma análise somente de crítica da razão, da verdade, do poder e do saber, mas é uma forma de crítica da modernidade no seu sentido técnico, no seu sentido fragmentador, né, no seu sentido de fechamento do conhecimento. Então, esse lugar parte da crítica do interior da própria ciência, né, são os epistemólogos, aí são os filósofos que nascem no interior da própria ciência que vão fazer essa discussão. Né? Então, vocês têm aí duas possibilidades de pensar, né, de onde vem esse lugar, de uma parte da própria crítica do Heidegger, né, em relação à esfera da técnica, né, em relação ao mundo tecnificado, e outra perspectiva é a reconstrução dessa ideia de abordagem sistêmica de totalidade criada pelo filósofo Hegel. Né? Então, a abordagem da complexidade vai nascer aí de dois movimentos, ao mesmo tempo reconhecendo que não tem um fundamento último, e ao mesmo tempo reconhecendo que é preciso pensar de modo globalizante. Né? Então, vocês vão ouvir muito isso na abordagem do Edgar Morin, que as pesquisas nossas deveriam ser cada vez, ao mesmo tempo, mais contextuais, mais contextualizadas, assim como o livro, né, Lídia, que você me mandou ontem aí, né, são abordagens muito contextualizadas das nossas realidades, mas, ao mesmo tempo, essas abordagens não podem perder a globalidade. Né? Então, é essa dimensão local e, ao mesmo tempo, global, né, que os estudos da complexidade e da abordagem sistêmica nos chamam a atenção. Não há nada que seja local que também não seja, de certo modo, relacionado ao global. E não há nada que seja global que, de certo modo, também se vincule aos locais. Então, é uma reconstrução da abordagem dialética aqui, né, mas agora sob o signo de que é preciso ver o singular ao mesmo tempo que ver o geral. Vocês me entendem? É preciso perceber que o singular é singular, mas ele também é parte do geral. E o geral é geral, mas ele também tem algo de distinto, né, em relação ao singular. Isso é um pouco desafiador, né, porque o complexo é unir visões antagônicas, né, que são contrárias, mas ao mesmo tempo complementares. Isso é o que a gente chama de complexo. Né? O complexo é uma forma de pensar a realidade em que a realidade ela comporta, né, visões antagônicas, mas que são complementares. Bem, essa perspectiva no campo da educação, ela vai trazer outras ideias sobre a noção de conhecimento escolar, outros enfoques sobre a nossa noção antropológica e epistemológica, né? E, obviamente, vai propor, então, uma espécie de metamorfose, eu não vou dizer superação, aqui, uma metamorfose da perspectiva antropológica e pedagógica e epistemológica moderna. Né? Essa complexificação do conhecimento vai nos levar, então, a repensar, sobretudo, aí, a crise ecológica. Né? Então, a abordagem da complexidade tem muito a ver, né, com os enfoques ecológicos ligados ao pensamento ecológico. E as palavras-chave que vão aparecer aqui, né, colegas, é religação de saberes, ecologizar o pensamento, pensamento em rede, cabeça bem feita, enfim, são ideias fortes, né, do Edgar Morin e dos pensadores da complexidade que nos desafiam, então, a pensar uma outra antropologia, né, uma outra epistemologia, no qual as coisas infinitamente pequenas, micro, nano, e as infinitamente grandes, cósmicas, né, dialoguem com as coisas meso, né, no qual nós estamos no meso, vocês me entendem? Mas existem coisas infinitamente pequenas e coisas infinitamente grandes. Então, essa antropologia, Lídia, é ao mesmo tempo cosmológica,
né? Porque nós somos humanos situados no cosmos, e ao mesmo tempo ela é uma antropologia do qual nós fazemos parte, né? De uma série participamos de uma série de outros seres, né? E átomos, né? Que nós nem enxergamos, mas que eles existem, do qual também nos constitui, que fizemos parte. É um pouco difícil isso, né? Porque nós temos que usar a nossa imaginação para nos perceber nessa relação, não apenas no meso, debatendo cultura, ética, política, economia, mas nos percebermos como seres que vivem, de certo modo, uma aventura, que é a aventura do próprio cosmos, né? Da própria vida, na sua historicidade. Bem, então aqui a abordagem do pensamento sistêmico questiona, né, essa abordagem cartesiana, como foi a abordagem clássica aí da racionalidade do Ocidente, e o investigador, nesse caso, né, ele é desafiado não apenas a compreender o fenômeno em uma perspectiva de um ponto de vista focal, mas sempre global. Né? Isso aqui, então, a sistêmica, né, gente, vai focar sempre a dimensão global, embora a complexidade vai focar o global e o local, a sistêmica chama atenção para o global. Né? Não há problemas locais que não sejam globais, nesse sentido. Né? Se vocês quiserem pensar hoje o lixo, a violência, o desemprego, os medicamentos, a vacina, enfim, a gente percebeu com a pandemia que um pensamento, né, que procura pensar as relações com a globalidade é um pensamento muito pertinente e muito necessário, né? Porque o esquecimento dessas relações mais globais justamente, né, nos tornou cegos, né, Lídia? O vírus estava aqui em Chapecó, Lídia, certo momento, né? E na outra semana ele estava em Ijuí, né? Mas as pessoas não percebiam que havia um movimento, né? Então as abordagens da complexidade são abordagens de movimento, são abordagens de acontecimento, são abordagens que o pensamento usa o máximo da sua inteligência, né? De todas as ciências, de todas as filosofias, de todas as artes, né? E esse usar disso tudo é para que a gente possa resolver problemas. Então as abordagens da complexidade são abordagens que buscam pensar problemas que nós temos que resolver. E muitas vezes, para resolver problemas, nós precisamos lançar mão de várias teorias, né? De vários enfoques que nos ajudam a resolver problemas. Então, vocês entendem, quando a gente quebra um muro, né? A gente diz, não, mas tem outros referenciais que nos ajudam a pensar isso. Vocês vão lembrar aqui, gente, de Alicia Fernandes, né? Que é uma pensadora argentina, que discute aprendizagem, né? E Alicia Fernandes chama a atenção disso. Piaget pensou a aprendizagem em termos cognitivos, mas Freud pensou a aprendizagem em termos do corpo e do desejo. E Marx pensou a aprendizagem em termos da realidade social. Então, a abordagem da Alicia Fernandes é uma abordagem que tem o problema das classes sociais, da realidade social, é um problema que tem a questão cognitiva piagetiana, e é um problema que tem o corpo e o desejo freudiano. Né, Lili? Então, é um intercruzamento teórico para nós pensar assim, quem são os estudantes que entram numa sala de aula? São pessoas que têm corpo, que têm desejo, né? Mas esses estudantes não apenas têm corpo e desejo, eles também têm inteligência, eles também constroem esquemas cognitivos, constroem formas de representar o mundo. Mas eles não apenas têm esquemas cognitivos ou têm sexualidade, eles também vivem numa sociedade, né? E eles também têm problemas, muitas vezes, de falta de moradia, de falta de estrutura familiar. Enfim, a Alicia Fernandes trouxe para nós um exemplo, né, de como a gente pode pensar na pesquisa e educação, a combinação, a articulação de diferentes enfoques teóricos. Né? Isso não quer dizer ecletismo, né, gente? Mas quer dizer uma análise bem conduzida. Bem, então essa relação parte-totalização é uma relação retomada, né, pelo Edgar Morin, parte da teoria dos sistemas, mas não permanece apenas na teoria dos sistemas, né? Porque muitas vezes a teoria dos sistemas não tratou ainda da dimensão reflexiva do conhecimento, né? Então, é importante que nós possamos pensar aí o complexo na relação parte-totalidade, não apenas de modo metafísico, né? Ou seja, a verdade está no todo ou está na parte. O Edgar Morin vai dizer, a verdade não está nem no todo e nem na parte, mas ela está em permanente relação entre o todo e a parte, né? Então, esse movimento totalidade parte é muito importante para nós, né? Então, a abordagem sistêmica, às vezes, as pessoas acham que a verdade está no todo, né? Assim, tendo a visão do todo, você pode ignorar as partes. Perceba o Brasil, a América Latina, né, gente? Como se tivesse uma visão global do Brasil e da América Latina. Mas se nós não tivermos a compreensão singular, né, das diferentes dimensões da vida em todo o nosso continente, nós não conseguimos entender, né, a relação parte-totalidade. Então, é preciso a parte
para entender o todo. E é preciso dessa visão de todo para entender a parte. Essa dialética é muito importante aí no pensamento da complexidade. Então, o Morin chama atenção para um tipo superior de inteligibilidade, que compreende que precisamos explicar o todo pelas partes e as partes pelo todo, entendendo que os caracteres concorrentes e antagônicos tornam-se complementares no mesmo movimento de associação. Então, aqui uma abordagem que questiona, né, a lógica conjuntista identitária, né, da mesma forma que o paradigma pós-estruturalista, ou seja, o que quer dizer a lógica conjuntista identitária aqui para todo mundo, né? O que coincide o desconstrucionismo e a complexidade? É que ambas as visões entendem que uma teoria não é o real. A teoria que temos, que produzimos, não é uma cópia ou uma fotocópia do mundo real. Ela é uma construção. Então, as teorias, elas não são representações fiéis da realidade. Elas são construções. Enquanto o paradigma desconstrucionista diz que isso são regimes de verdade, são práticas discursivas, né, Líria? São práticas discursivas, o que Foucault chama de regimes de verdade, o Edgar Morin chama de conhecimento. Elas são formas de conhecimento. Então, em toda a pesquisa, aqui eu estou chamando todos os pesquisadores, todos os pensadores, né? A gente precisa ter uma antessala que é um conhecimento do conhecimento, Líria, né? A antessala do conhecimento do conhecimento. É aquela antessala em que nós problematizamos o modo como produzimos as teorias, né? E que nós temos uma autoconsciência sobre os princípios, as lógicas, né, que conduzem a nossa forma de produzir teoria. Então, o paradigma da complexidade, ele nos convida a pensar permanentemente, né, a própria dimensão paradigmática que nós escolhemos para nossas teorias. Então, quando a gente escolhe uma teoria, né, para fazer uma investigação de campo, quando a gente define problemas, define metodologias, define os sujeitos, nós estamos fazendo escolhas, né, e estamos recortando formas, modos de perceber e de entender o mundo, né? Então, uma teoria, gente, é sempre uma possibilidade, uma partida, não é uma solução. Ela é uma possibilidade de tratar um problema. Então, quando nós temos teoria, nós ainda não temos conhecimento, mas nós temos a possibilidade de interpretar um fenômeno, né, de produzir a partir dele um conhecimento. Bem, aqui, para fechar essa abordagem, então, da questão do pensamento complexo, né, é importante lembrar que o paradigma complexo, ele nos chama a atenção para não abandonar o pensamento mutilado do passado, mas em compreender e explicar o presente de modo mais complexo e multidimensional, né? Então, o desafio aqui é que a gente possa civilizar nossas ideias, né, e compreender as coisas na sua multidimensionalidade. Muitas vezes nós entendemos as coisas na sua simplificação, né? Simplificando. Nós precisamos simplificar para conhecer. E essa simplificação muitas vezes se torna aquilo que nós achamos que é o verdadeiro sobre o mundo. Bem, eu avanço agora numa terceira tradição que é importante para nós todos e muito desenvolvida no Brasil, aí, né, principalmente nas obras do professor Dermeval Saviani, que ela tem aí o enfoque crítico e dialético, né, nessa relação parte-totalidade. Então, sobretudo aqui entra em cena a problematização do mundo do trabalho, né? Eu sei que os colegas vão discutir as questões dos alunos trabalhadores aí logo em seguida, né? E as configurações da vida, né? Então, essa tradição procura situar os novos arranjos sociais históricos como marcadamente relacionados com a relação entre capital e trabalho. Então, se eu pudesse definir aqui, né, dizer assim, os estudos do professor Gaudêncio Frigoto, do professor Dermeval Saviani, dentre outros, né, eles estão dentro desse paradigma dialético. O que entra em cena? Sobretudo a relação capital-trabalho, né? Então, nenhuma pesquisa que possa adentrar no campo educacional, né, ela deveria descuidar-se do modo como a relação capital-trabalho atravessa a problemática educacional, né? Isso tudo, então, vai fazer parte desse enfoque crítico-dialético, né, da pesquisa em educação no Brasil. Então, aparece muito fortemente aí a presença de autores como Gramsci, principalmente, né? Noções de classe, de sociedade, de hegemonia, de trabalho, ideologia, né? Então, de educação e de poder, muito marcados aí, então, pela dimensão do mundo do trabalho. Mas também há outros tipos de abordagem dialética no Brasil que estão ligados à teoria crítica da Escola de Frankfurt, né? E, sobretudo, à crítica da racionalidade instrumental.
e a sugestão, então, de uma racionalidade crítica e estética. Então, aqui, obviamente, que eu fiz uma grande simplificação, né, Lídia? São muitas as abordagens, mas marcando a presença dessas duas forças aí, né? É claro que Paulo Freire também aparece aí, de certo modo, né, nas abordagens dialéticas, não tanto no vínculo apenas com o marxismo, mas também com o existencialismo, né, também com a abordagem fenomenológica, e vai complementar esse debate, né, também tendo um diálogo com Gramsci, embora Paulo Freire tenha uma originalidade, né, que transcende o próprio Gramsci, né, o próprio modo como se conduz essas pesquisas. Então, o professor Saviani, por exemplo, né, ele trata aí, a partir da obra do Suchobolsky, que é um pensador da pedagogia, as questões da educação tradicional e da educação nova no Brasil, né? Então, a teoria tradicional da educação e a teoria nova. E o Saviani, então, vai dizer que a educação tradicional valorizou a teoria, mas esqueceu a subjetiva existência. E vai dizer que a educação nova valorizou a experiência e a subjetividade, mas menosprezou a teoria. Então, aqui temos claramente o exemplo, né, Lídia, do que é uma abordagem dialética, né? É uma abordagem que mostra uma primeira tese, né, e nessa primeira tese mostra os seus pontos fortes, mas também os seus pontos fracos, mostra uma contratese, uma antítese, né? Aqui no caso, a educação tradicional é a tese, né, gente? A educação nova, que é a antítese, e depois mostra uma síntese, né? No qual o professor Saviani tenta fazer do que ele chama, né, gente, de pedagogia histórico-crítica. Né? No Paraná isso é bastante estudado, né? É uma abordagem que tenta articular, então, mostrando os limites das concepções tradicionais clássicas e também mostrando os limites das abordagens das teorias novas, né? Então, vocês percebem aí a abordagem dialética, como ela é importante. E isso tudo o professor Saviani vai mostrando historicamente no Brasil, como é que começou uma, como é que, né, veio outra, a educação jesuítica, depois a educação dos escola-novistas, né? E essa abordagem, então, que ele constitui a partir da década de 80 como abordagem da pedagogia crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica, nesse sentido, ela enfocaria o caráter histórico-social da teoria, bem como o caráter histórico-social da existência, o que significaria o valor dessa para uma teoria da formação. A postura de Saviani se ampara na ideia marxiana de conhecimento, entendendo que trata-se sempre, no âmbito da crítica, de superar outras teorias, mostrando seu caráter às vezes necessário, mas nem sempre suficiente. Então, aqui, muito importante, né, a mesma coisa que eu disse da complexidade antes, né, Lídia? O caráter necessário de uma teoria, mas nem sempre suficiente. Então, muitas vezes, uma pesquisa nossa em educação pode mostrar que uma teoria é muito importante, mas ela precisa receber uma autocrítica, né, para outra dimensão. Então, a gente vai entendendo que a ciência progride assim, né? Ela progride a partir de uma crítica permanente, né? A partir das teorias herdadas, e obviamente, claro que a gente precisa ter uma fundamentação muito poderosa, muito potente, né, para poder mostrar limites de uma certa teoria, né? Então, vocês lembram aí quem estudou Vygotsky, né, gente? Que Vygotsky faz uma crítica a Jean Piaget, né? E a crítica de Vygotsky a Jean Piaget é justamente tentando mostrar as lacunas do Jean Piaget. Então, as nossas teorias também, elas podem avançar nesse sentido, né, de ser estudos empíricos, estudos localizados, mas também ser estudos a partir das teorias herdadas, né? Então, aqui, como o Saviani situa, né, cumpre superar tais insuficiências, né, abrindo caminho através da dialética, captando o modo específico de articulação da educação com o conjunto das relações sociais. Então, a dialética aqui, gente, a abordagem crítico-dialética, ela é, sobretudo, tentando dar vida às categorias, ou dar carne. Tá? Eu vou dizer isso assim, né, gente? Dar carne. É como se uma abordagem, ela precisaria ser situada num contexto sócio-histórico para poder ter um significado maior, né? Então, a gente pergunta se essa abordagem ela conseguiria nos ajudar a pensar o problema na sua concretude sócio-histórica. Vocês me entendem nesse sentido, né? É a concretude sócio-histórica, a gente pergunta da concretude. Então, as nossas teorias, elas são testadas em função da pertinência sócio-histórica, né? E não apenas da nossa vontade que a nossa teoria seja verdadeira, né? Então, é esse foco aí que vai aparecer. Então, mas em que sentido cumpre pensarmos a pesquisa educacional no horizonte desse paradigma, né? Então, como vimos, ele aponta para o modo de pensar a educação e a construção do conhecimento
no contexto da contradição das formas de sociabilidade produzidas pela modernidade capitalista, bem como do processo de modernização. Então, é pensar a educação, gente, no movimento das sociedades em seu ritmo de modernização. Vocês estão discutindo agricultura aí, né? Estão discutindo agroecologia, estão discutindo educação do campo. E se vocês olharem para o campo, vocês estão percebendo que há uma série de mutações, de mudanças, né, nas paisagens da vida, e essas mudanças, elas dizem ou expressam, né, uma configuração do mundo atual. Eu, por exemplo, estou num lugar aqui, né, a Lídia conhece, é um lugar que havia muitos animais aqui há cerca de 50, 60 anos atrás. Havia muitas matas aqui. Agora há apenas uma grande região, né, atravessada, né, pelo cultivo da soja. Então, quando vocês olham as paisagens, vocês olham essas dinâmicas, né, vocês vão percebendo, como diz o Friedrich Jameson, né, o modo como o capitalismo vai não apenas tornando o mundo mais urbano, mas também adentrando cada vez mais em todas as dimensões da vida social, né, de tal forma que nós podemos percebê-lo, né, em todas as esferas da vida. Então, é esse tipo de pensamento, aqui eu vou trazer um outro pensador aqui, não só o Friedrich Jameson, mas o Marshall Berman, né, se vocês quiserem pensar, quando escreve aquela obra Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, o Marshall Berman, Lilian, ele nos coloca no olho do furacão, né? É como se a gente percebesse essa permanente revolução da vida diária, né? Essa mudança permanente, a produção de novas coisas e descarte de outras, produção e descarte, produção e descarte. Esse movimento incessante do capitalismo, né, pela modernização. Então, esse movimento da modernização, ele vai atingindo todas as esferas da vida, né? E a educação, de certo modo, também acaba sofrendo por isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui para os colegas, tá, gente? Bem triste. São os livros do FNDE, Líria. E esses livros do FNDE, eles ficam um tempo na escola e ninguém lê, eles colocam tudo fora. São livros novos, ninguém nunca abriu eles. Eu não estou dizendo que são as escolas aí. Mas é para a gente perceber como a dimensão do descarte, como a dimensão dessa questão aí, ela está presente, inclusive, né, no interior das escolas, e nós temos uma dificuldade imensa, né? Nós achamos tudo isso muito natural, essa dimensão da produção e do descarte, né? Bem, então, essa dimensão de pensar a formação no interior do capitalismo, né, de uma sociedade globalizada, vai ser o desafio da abordagem crítico-dialética. A quarta tradição e última aqui, gente, e depois eu encerro, né, que vai aparecer na educação no Brasil aí, é uma tradição ligada à abordagem da racionalidade, né, que, do mesmo modo que a tradição pós-estruturalista, o pensamento de Jürgen Habermas, né, vai se voltar às heranças da filosofia moderna e vai pensar uma continuidade da filosofia moderna, agora a partir da própria ideia de racionalidade. Então, a abordagem do pensador alemão Jürgen Habermas, né, ela vai tentar superar um certo pessimismo, né, em relação ao mundo da escola de Frankfurt e vai tentar pensar, então, saídas, né, para o marxismo para além do pós-modernismo, né? Então, o paradigma do Habermas vai chamar paradigma da razão comunicativa, né? E esse paradigma, então, vai estar presente também na educação, sobretudo aí na obra do nosso querido Mário Osório Marques, aqui na Unijuí, dentre muitos outros pensadores do Brasil, né? Então, de forma diferente de Heidegger e mesmo de Nietzsche, Habermas parece conceber um lugar diferente para a gramática da linguagem no universo da filosofia. Está mais empenhado em reconstruir o materialismo histórico, da interface de um pensamento pós-metafísico, ou mesmo em levar a crítica da sociedade pela via do paradigma da ação comunicativa. Habermas vale-se para tanto de uma proposta que considera o projeto da modernidade um projeto inacabado. Então, é importante que vocês observem aqui que eu comecei a minha fala hoje dizendo que o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, colocou em crise a racionalidade moderna. E agora, então, o projeto do Habermas, ele tenta mostrar que o projeto da modernidade não é um projeto acabado, que ele tem elementos importantes. Eu vou destacar um deles, tá, gente? A ideia de democracia, a ideia de liberdade, a ideia de racionalidade. Então, diferentemente do Nietzsche, né, e dos pensadores pós-estruturalistas que vão fazer uma crítica da democracia, da racionalidade, da ideia de verdade, o Habermas vai tentar salvaguardar a racionalidade.
Racionalidade, agora não mais pensada como um sujeito que olha para o mundo, mas de um sujeito que conversa com outro sujeito. E que nesse conversar, nessa prática argumentativa, se constitui modos de produção da verdade e da racionalidade. Vocês entendem? Então, é uma espécie de salvaguarda aí das ideias do direito, do Estado democrático de direito, da noção de justiça, da noção da própria ideia de crítica social. Né? Então, a racionalidade comunicativa aparece, né, no campo filosófico e teórico como uma possibilidade de justificativa da universidade, inclusive, né? De uma justificativa de uma universidade que se produz na multiplicidade de suas vozes, né? Na multiplicidade dos seus modos discursivos, ao mesmo tempo que ela é plural, ela é una, né? Porque ela é capaz de produzir um projeto que seja unido pelas diferentes vozes, pelas diferentes racionalidades comunicativas. Então, essa abordagem habermasiana, né, ela vai ter um pressuposto que a gente chama aí de intersubjetividade. A palavra forte aqui no Habermas é intersubjetividade, onde há um novo lugar para a razão e um novo lugar para a comunicação na vida social e política, e isso pode ser uma forma de entender o esforço do Habermas, né? O lugar da razão, da comunicação na vida social e política. Então, no campo da educação, a gente tem aí a obra do professor Mário Osório Marx, e o Mário Osório Marx, então, já faz um movimento muito próximo do Habermas e do Edgar Morin, né, como forma de pensar os fundamentos da pedagogia e da educação. Aqui escreve Mário Osório Marx, então: a reflexividade, conduzida ao mesmo tempo ao nível das realizações práticas e da comunicação intersubjetiva, reinstaura em provisórios estágios e patamares os discursos e as práticas das ciências, pelas quais os homens se orientam no mundo e perseguem seus fins práticos. Então, o professor Mário Osório está dizendo assim: o modo como nós colocamos a ciência no mundo é a partir de uma perspectiva de linguagem, de comunicação, mas, ao mesmo tempo, de interação reflexiva, né, com outros, que nos permite, então, nos orientar no mundo e criar fins práticos. Então, vocês vejam que, nessa passagem do professor Mário Osório, está uma ideia de razão, de racionalidade. Uma ideia de que nós podemos, ao conversar, ao retomar os pressupostos teóricos, pensar problemas concretos e, sobretudo, responder esses problemas, né? O modo de justificação do conhecimento aqui, professora Líria, é a linguagem, é a argumentação. Né? A argumentação é o modo de como se dá o conhecimento. Se vocês quiserem, aqui do Brasil, Pedro Demo, né, trabalha todas as obras dele, né, Lídia, basicamente nessa perspectiva habermasiana, né, em que a ciência se faz de um modo argumentativo, né, de um modo intersubjetivo. Então, a busca da objetividade se dá pelas formas de argumentação, pelas formas de intersubjetividade instauradas, né? Bem, então a ciência da educação, nesse caso, ela se dá pela análise e reflexão do processo pedagógico, enquanto explicitação das práticas educativas e das teorias que em reciprocidade se constroem. A educação é esse próprio existir histórico do homem, ou a realização da historicidade humana na concretude das situações espaço-temporais específicas. Então, aqui o professor Mário Osório chama a atenção de como é que se constitui essa ciência da educação, né? É uma ciência que analisa e reflete o processo pedagógico, né? Esse processo pedagógico que se dá no interior das práticas educativas e, ao mesmo tempo, as teorias que estão implicadas nela. Então, se a gente quisesse, né, fazer uma análise, né, de uma escola, de uma sala de aula, nós teríamos que observar essas práticas e observar as teorias que constituem também, né, os horizontes, as orientações para que essas práticas se constituam. Então, aqui ele vai falar sobre a ideia dos conceitos, como é que se constitui, né? Nós constituímos conceitos de forma ideal, né, pela idealidade, e a partir deles também nós podemos criar novos conhecimentos, né, a partir dos conhecimentos já criados. A historicidade é muito importante para essa abordagem do Mário Osório, porque aqui importa a dimensão hermenêutica, a dimensão da razão, da pragmática da linguagem e a dimensão da complexidade, né? Importante aqui também na pesquisa é o distanciamento crítico frente ao contexto sócio-histórico, essa capacidade, né, que temos de analisar o contexto sócio-histórico, de nos perceber nele, né, mas ter um estranhamento dele, né? Infelizmente, a gente observa muitas pesquisas em que os pesquisadores não conseguem distanciar-se, né, das suas realidades e mais tentam reafirmar aquilo que está ali, mas não conseguem questionar, né? Ou seja, não há um distanciamento crítico, então o pesquisador precisa assumir o distanciamento crítico em relação ao seu fenômeno estudado.
E aqui é importante que o fenômeno do conhecimento encontra-se sempre referido ao mundo da vida, né? E esse mundo da vida, obviamente, ele envolve tanto a dimensão sócio-histórica maior, quanto a questão acontecimental. Olha que coisa bacana do Mário Osório aqui. Ele articula dois autores aqui, gente, o Cornelius Castoriadis e o Jürgen Habermas, né? Porque o Cornelius Castoriadis chamou muita atenção da dimensão sócio-histórica de todo acontecimento humano. E o Jürgen Habermas chamou muita atenção do mundo da vida, né? Então, o Mário Osório articula nessa passagem as duas dimensões, o sócio-histórico, veja, o que está acontecendo no mundo, e, ao mesmo tempo, isso que acontece nessa sala de aula hoje, o acontecimental, né? Então, nós temos que ser capazes de pensar a educação, aquilo que está acontecendo conosco, no imediato, um aluno que nos chama, que nos fala, um modo de perguntar, né? A sua realidade. Nós temos que ouvir essa realidade, porque isso é o acontecimento. Mas nós não podemos perder de vista de desafiar os alunos a pensar o sócio-histórico, né? O que são os elementos mais importantes dessa dinâmica sócio-histórica que estamos envolvidos, né? Então, aqui, eu falei do racismo, antes a gente pode falar da questão dos povos originários, né? Do colonialismo, do eurocentrismo, né? Enfim, a gente pode trazer os grandes conceitos, mas a gente também precisa escutar, né? Mesmo o silêncio, né, Lídia? Escutar o silêncio é uma coisa meio absurda, mas é isso. Bem, eu vou fechando aqui, gente. Sobretudo, né, tanto para Habermas quanto para Marx, é importante questionar a lógica da economia e da colonização do mundo da vida, né? Isso é uma coisa que eu não tinha falado antes. Bem, e sobretudo que a mudança social aqui, ela não se dá de um modo vertical. Eu acho que isso é muito importante na abordagem habermasiana, gente. A abordagem emancipatória do professor Mário Osório, ela, assim como a formação de professores, ela nunca se dá de modo horizontal. Ela sempre precisa partir de uma dimensão da horizontalidade, né? E nessa horizontalidade, nós temos, então, a afirmação de uma pedagogia da razão plural, da comunicação livre de equações, né? Então, o coletivo dos educadores de cada escola, de cada universidade, emerge, né, com capacidade de pensar, organizar e conduzir suas distintas e variadas práticas e suas imensas tarefas educativas. Então, eu diria aqui que a abordagem do professor Mário Osório é uma abordagem que nos possibilita pensar o desafio de uma prática pedagógica autônoma, né, em que os professores se sintam autônomos, responsáveis, né, por aquilo que fazem em nome da educação, responsáveis por justificar, por argumentar acerca das escolhas teóricas e das práticas, e, obviamente, aí incluem-se os projetos políticos pedagógicos, dos cursos, das instituições, as esferas normativas mais amplas, os sentidos jurídicos atribuídos, enfim. É preciso pensar aqui, gente, na dimensão pragmática da linguagem, né? O modo como nós nos orientamos discursivamente para justificar e para conduzir os processos pedagógicos de forma geral. E quando eu digo conduzir aqui, eu digo planejar, desenvolver, avaliar, compreender, né, o que está implicado em todo o processo pedagógico. Então, a abordagem do professor Mário Osório Marx nos ajuda, sobretudo, para isso. Para fechar, então, eu vou deixar uma pergunta aqui, né? Eu acho que não respondi, mas vou deixar a pergunta novamente. Como pensar o papel social da universidade, né, a partir do que a gente conversou até agora, e da pesquisa em educação, nesse cenário de transição paradigmática, né, tendo vista tensões, conflitos, que são constitutivos dessas abordagens. Elas não coincidem, como vocês perceberam, né? O que me parece é que esses novos paradigmas esboçam diagnósticos diferentes sobre a nossa condição atual e, com isso, enfocam problemáticas também diferentes, né? Mas que muitos de nós, pesquisadores, né, alguns mais ligados à ecologia, outros mais ligados aos temas, né, culturais, étnicos, identitários, outros mais ligados aos temas do capitalismo, né, da produção, da economia, outros mais ligados às questões aí do direito, né, da justiça, enfim, ou da didática mesmo, né? Então, vão estar mais próximos de um ou outro referencial. Eu trouxe 4 desenhos, mas existem muitos outros possíveis aí, né? Você vê, Paulo Guinaldelli vai trabalhar com o Richard Hort, né? Vocês vão ver autores aí que vão trazer outras abordagens teóricas. Mas eu acho que é um bom começo aí para nós fazer um bate-papo, né, Lídia? E ouvir vocês também sobre outras formas, enfim, outras questões que nós estamos aqui. Bom, muito obrigado por aqui, fico na escuta.
Obrigada, professor Sidney. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Foi uma aula nessa tarde chuvosa, aqui está chovendo em Laranjeiras do Sul, e vou dizer que eu fiquei de olho aqui nas reações, né, todos muito atentos aí à sua fala, e uma fala muito, muito potente, né. Enquanto eu vou falando aqui, eu já estou aceitando aqui inscrições, né, para a gente fazer esse debate também. Você conseguiu nos trazer, Sidney, uma amplitude, né, de teorias, de conexões, de interações, diferentes autores, diferentes teorias, mas que todas elas se interrelacionam, né? E se pensar no público aqui, da educação do campo, das ciências sociais, do mestrado em agroecologia, perpassam frequentemente essas teorias, né? Apesar de a gente ter uma turma inicial aqui de calouros, mas essas teorias, né, que você trouxe, principalmente as decoloniais, né? A gente está com bastante estudantes indígenas aqui nessa sala, então como é importante também trazer esta reflexão por esta perspectiva e como urge a gente debater, né, esse conceito da decolonialidade, do bem viver. Hoje pela manhã também o professor William falava no corpo-território, essas alternativas sistêmicas, né? Esta visão que você foi trazendo. E quão importante é nós refletirmos sobre essa questão final que você traz, né? Que deixa como indagação, que qual é o mesmo papel social da universidade. Nós constantemente falamos aqui, e são cursos bem engajados, eu diria assim, politicamente, né? Nós constantemente debatemos o que significa, qual é o papel da universidade, o que significa uma universidade pública, gratuita, de qualidade, democrática, que tem autonomia, né? Você usou bem esse termo também. Porque quando nós entramos na universidade, né, em vários calouros, a gente geralmente tem uma visão de que a universidade é um lugar que eu vou buscar as respostas, as certezas, e aí a gente vê quanto a gente está ainda impregnado nesse pensamento cartesiano, né? Nessa caixinha fechada, né, que a gente diz, usa isso muito, muito em sala de aula, mas esse pensamento fragmentado. Então, é basicamente o contrário, né? A universidade não é um lugar de respostas e muito menos de certezas, né? Imagina se a gente tivesse certeza de tudo, né? Ou verdades absolutas, ou simplesmente verdades. Então, a sua fala, ela nos provoca principalmente para compreender e revisitar esse lugar da universidade como um lugar de questionamento, um lugar de reflexividade, tentando usar aqui muitas palavras suas, onde nós recriamos, nós reconstruímos, né, o conhecimento, pensando aqui também no Mário Osório Marques, que é um autor que o professor trouxe, o conhecimento ele se constrói, ele se reconstrói constantemente. E com isso, nós enxergamos novas formas de ver o mundo, na perspectiva de uma sociedade mais democrática, na autonomia, na inclusão da educação, né? Pensar aqui especificamente a educação do campo, a diversidade de gênero, de raça, de geração, né? A questão principalmente também das mulheres, que foi enfatizada, e como nós vamos criar condições, né, desse vir a ser, que o professor foi trazendo, nessas condições do mundo vivido. Interessante que o professor, né, já trouxe muitas alternativas, diria assim, né? Às vezes a gente está numa conjuntura tão complicada, né, em conjuntura, digo assim, societária, mas temos alternativas, né? Que alternativas são essas? E o papel, né, da universidade é esse, de questionar, de debater, que é o que nós estamos fazendo nesta tarde aqui. E se olharmos principalmente para a questão da pesquisa em educação, nós conseguimos construir muitos caminhos, né, emancipatórios,
eu fui tomando nota aqui, né, essa perspectiva que o professor trouxe da dimensão local e, ao mesmo tempo, global, né, e vice-versa, essa multidimensionalidade, enfim, vários entrecruzamentos, né, teóricos, e que nos ajudam a avançar e refletir cada vez mais da universidade também. Agora eu vou usar uma frase que sempre o professor Walter Franz, né, que também é lá da Unigi, sempre usa e sim, sempre nos ensina bastante. A universidade como lugar de conhecimento, como lugar de questionar, mas onde se faz ciência para a vida. E você, né, professor, utilizou muito isso também, o conhecimento do mundo da vida, né? Quando se pensa assim na perspectiva dialética, conhecer a realidade. Aqui nós temos situações também de alunos, né, os indígenas, que muitas vezes também têm dificuldades, inclusive com o português, né? Que os indígenas, a maioria, são ou caigangue ou guarani. Então, a gente também acolhe e tem toda essa sensibilidade também com isso, né? Então, olhar para essa realidade. Então, esse é o papel também da universidade, né? Mas estou só fazendo aqui mais uma provocação da sua fala, e com isso eu abro, né? Não vi nenhuma inscrição aqui ainda, mas se vocês quiserem também fazer perguntas, algum comentário do que o professor foi falando, que aí eu vou pedir assim que venha aqui na frente, que daí o professor enxerga vocês também. O povo está num silêncio aqui, Sidney. Tranquilo. A gente pode conversar sobre outros temas, assim. Se você quiser fazer mais alguma questão, quem sabe vão se encorajando aqui também. A gente pode conversar sobre outros temas, né, e perceber como essas lentes, né, elas nos ajudam a tratar, né, dessas questões, né? Pode tratar de temas concretos. E grande parte dos debates que nós estamos vivendo atravessam por essas questões, né? Assim, vocês acompanham no mundo hoje, né, o debate aí na educação, né? A gente tem que estudar uma literatura mais universal ou uma literatura indígena, né? Então, vocês vão percebendo que os enfoques mais pós-modernos, eles vão quebrando o eurocentrismo. Então, e os enfoques mais tradicionais vão reafirmando uma literatura mais universal, mas não querem saber, né? Então, essas disputas estão presentes, né? Eu acho que é legal os alunos falarem também como é que eles percebem isso, né? As questões aqui da discriminação, né, ali no cotidiano, como é que é vivido isso também, eu acho que a pessoa pode comentar sobre isso, né? Vem, dá um depoimento de como é o curso. Vem. Principais questões. Vem. Aí. Não, elas falam. A gente está fazendo uma provocação aqui, Sidney, para que algum indígena venha aqui e fale um pouquinho o que significa estar na universidade, porque também, né, se pensar nessa questão da colonização, onde que estavam, né? Agora os indígenas estão ocupando a universidade. Esse é um curso, nós temos a coordenação do curso aqui também, mas é que eu não tenho a porcentagem agora, mas a maioria dos estudantes assim, que têm ingressado são indígenas, né? É claro que nós temos aqui a pedagogia da alternância, então isso também facilita muito a permanência, né? Mas eu vou provocar aqui. Tem um depoimento, porque a maioria não sou. Ó, Líria, A professora Ana aqui, que coordena o curso da Educação no Campo, vai fazer uma fala. Vamos lá, Ana. deixa eu ver, você consegue me ver? Acho que aqui sim. Sim. É que... Ah, meu Deus, deixa eu ver. Aqui, talvez... Aí melhor. você me vê. Ok. Melhor. Tá. Não, é que eu peguei parte da tua fala, enfim, mas eu acho que algumas provocações para a gente pensar a universidade, o conhecimento e essas questões, né, diante
do que chega, né? E aí, para nós, é um desafio, porque acho que pensar a universidade tem que ser atrelado, e sobretudo quando você fala na UFFS, a esse projeto de desenvolvimento, né, que a gente tem desses povos que ela vai receber. Então, primeiro, essa universidade não é para todo mundo, né, o conhecimento não era para todo mundo, mas à medida que vai se acessando isso, como que a universidade vai trabalhando com essas questões de pensar o papel dela nesse território, né, nesses espaços. E aí, esse processo de entender, que para mim talvez seja uma questão de concepção, mas também de método, né, ou talvez até de metodologia, né, pensando o método e as suas ferramentas, é como é que você chega de fato a ser efetivo. E essa questão está para a universidade, mas está também para a educação como um todo, né? Se você pensar uma escola que não faça diferença no local onde ela está, qual é mesmo a função social dessa escola, então, ou dessa universidade? E aí, quando a gente trabalha, no caso, a Líria provocou aqui o caso do curso, né? Como é que você trabalha com essa relação entre o conhecimento historicamente sistematizado, o conhecimento científico e o conhecimento empírico, o conhecimento, os conhecimentos ancestrais, né? Então, mas sem cair também nessa coisa do que não ajuda, que fica na categorização ou nas pautas identitárias, né? Como é que a gente traz as pautas identitárias para uma questão que é para além daquilo, né? Porque, no fundo, claro, a gente tem a diversidade que precisa ser respeitada e considerada, mas a gente tem uma questão que é comum, que a gente vive nesse modo de organizar a sociedade, que é o capitalismo, e que isso tem interferência direta, seja o índio, seja o negro, seja eu branco. Então, essa questão para mim é central, né? Como é que, porque a gente sabe que o modo que a gente vive também e o conhecimento fruto disso, né? Ele é pautado a partir da possibilidade do que eu tenho acesso, né? Então, acho que para esses povos, acessar a universidade, acessar conhecimento científico é ótimo, mas isso só resolve? E aí eu posso voltar em alguns autores, né, que já falaram que conhecimento por si só não vai transformar a realidade, né? O que muda a realidade? Acho que quando você iniciou a tua fala, que foi o que eu peguei, né, da idealização, da teoria, né, mas como que essa idealização ela se dá no plano da materialidade, né? Lá, acho que essas são as questões que a tua fala me provoca, assim, do pouco que eu ouvi, enfim. Obrigada, professora Ana. Acho que eu vou te devolver, Sidney, se quiseres fazer um comentário. Tá bem. Tem mais uma inscrição aqui, você quer ouvir ou você quer já comentar? Não, acho que eu vou comentar, para até mesmo a gente dar mais volume aí também. Não vou se estender, mas valorizar a fala da Ana, e depois a gente ouve o outro colega. Eu acho que é muito pertinente a preocupação da professora Ana, né, sobretudo com a ideia do território, do lugar da universidade, das pessoas que frequentam a universidade. Eu acho que sim, eu concordo que é esse o desafio, né, e as relações aí que a professora Ana tem a partir, né, da ideia não apenas de ter acesso ao conhecimento sistematizado, mas, de certo modo, poder participar, né, e ela chamou o termo desenvolvimento, né, poder interferir no desenvolvimento, no curso das coisas, né, eu acho que isso é um projeto da universidade, com certeza, né, eu tenho um texto escrito, inclusive, sobre o projeto da UFFS, né, e a relação com o projeto do Darcy Ribeiro, né, é um artigo meu que está publicado, que a gente estudou aí esse projeto da UFFS e o projeto da Darcy Ribeiro. Então, a ideia, né, professora Ana, é isso, é que as pessoas, né, os estudantes, possam aprender não só o conhecimento sistematizado, mas, sobretudo, criar, né, e, sobretudo, enfrentar problemas reais. E eu diria que das suas comunidades, né, daquilo que estão vivendo, enfrentar esses problemas reais, né, com as ferramentas, né, que são dos seus povos, mas que são também as da ciência, né, universal, né?
enfim, então esse lugar, né, do conhecimento local, do conhecimento ancestral é muito importante, né, para poder resolver problemas, mas também esse diálogo intercultural, né, com outras abordagens também é muito importante. Então, eu concordo, né, com a tua fala, professora Ana, porque eu acho que é esse o desafio concreto é esse, né? Se a universidade não cria condições para esse diálogo efetivo com as realidades, né? Acho que o professor William pela manhã deve ter falado sobre isso, eu vi o tema, né, pedagogia da praxis, né, e eu acho que a pedagogia da praxis tem esse desafio. É uma pedagogia que, de certo modo, dialoga, né, com o mundo real, com os problemas reais, e procura, de certo modo, superar isso, né, pela extensão, pela pesquisa, pelo ensino. O que eu trouxe aqui é que a gente pode dialogar com a pedagogia da praxis, né, professora Ana, de diferentes modos, problematizando questões de saber-poder, de sexualidade, de decolonialidade, né, assim, a gente pode entrar com muitas questões aí, né, assim como enfoques mais globais, mais sistêmicos, né. Mas eu agradeço e parabenizo pelo trabalho aí, né. Vou passar aqui para a Geniele, que é uma aluna aqui do curso da Educação do Campo. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas. Agradecer, professor, pela explanação, né, foi muito importante nessa tarde. Acredito que aqui tem diversas culturas e etnias, isso é muito importante. Eu sou estudante do curso e a sua fala vai ajudar muito nas questões do que a gente tem enfrentado no curso. Mas trazendo, assim, uma pergunta, você falou bastante da questão de gênero, né? E como se trabalhar, então, a questão de gênero a partir do pensamento latino-americano, ou seja, de como descolonizar, né, a questão de gênero a partir do conhecimento concreto e com autonomia sobre a partir da realidade. Acho que é isso. Vou te devolvendo aqui, Sidney. Tá bom. Como é que é o nome da colega, Líria? Geniele. Janiele. Janiele, tua questão é ótima e bem situada, tá? Bem contextualizada. Eu penso, né, que quanto mais a gente vai tornando complexo, né, o nosso conhecimento sobre as questões de gênero, mais a gente vai aprendendo a contextualizar, né? Mais a gente vai aprendendo a situar e entender que esse problema ele é muitas vezes tratado de modo simplificado, né? Então, para que a gente possa pensar o gênero nas perspectivas latino-americanas e dentro dos processos de dominação que aqui se estabeleceram, a gente precisa do movimento, né, das várias ciências, daqueles todos que se ocuparam de entender, né, as questões de como se deu a colonização desse continente e como as questões de gênero atravessam esses problemas, né? Então, embora a gente tenha uma temática mais universal sobre as questões de gênero, você tem razão, a gente precisa ler os problemas, né, de gênero dentro das nossas historicidades, né? E isso pode ser feito, né, de um modo a nós entender isso lendo as nossas teorias, as nossas literaturas, né? As várias configurações de como nós escrevemos nossa história, né? Nacional e latino-americana a partir das nossas literaturas e como as questões de gênero ficaram ocultas ou como elas foram também aparecem de modo subordinados dentro da literatura, né? Observando as nossas ciências, né? O modo como as nossas ciências foram escritas por homens, por mulheres, etc. Observando as nossas múltiplas culturas, então olha o jogo do grande poder e olha o jogo do micropoder, né? Então, e dentro do interior do micropoder, a gente observa, né, como que as nossas dimensões aí de gênero, elas atravessam as relações das diferentes culturas, né, que constituíram o Brasil. Eu vou dar um exemplo aqui, né, Janiele, do Roberto Gambini, que é um antropólogo, né, e o Roberto Gambini diz o seguinte, né, Lídia, só para marcar isso, assim como o Darcy Ribeiro vai chamar a atenção. Ele diz que a nossa mãe do Brasil é uma mulher indígena. Então, o nosso problema antropológico fundamental é de que nós não aceitamos nossa mãe. Então, o Roberto Gambini, né, na obra O Espelho Índio,
ele chama a atenção disso, né? De que nós temos vergonha de sermos quem somos, né? Nós não reconhecemos nossas raízes ameríndias, não reconhecemos nossas raízes afrodescendentes, né? E por isso, né, ao negar nossas raízes, né, nós sempre, de certo modo, temos muita dificuldade de compreender quem somos. Então, essas questões de gênero, Janaíne, começam desde os modos de constituição desse movimento, do que nós chamamos de história da Constituição, disso que chamamos de Brasil, né? Desse povo, dessa cultura, desse Estado-nação, desses marcos identitários. Então, voltar a pensar, né, Janaíne, sobre as questões de gênero na constituição da cultura brasileira, hoje é necessário também problematizar os modos como historicamente configuramos lugares a homens e a mulheres, né? Então, alguns historiadores, algumas historiadoras nos ajudam muito nisso, alguns antropólogos, antropólogas, alguns geógrafos, né? E a gente precisa percorrer esses campos aí, né? Percorrer esses campos para perceber não só a dimensão geral do autoritarismo, que muitas vezes, do elitismo, do colonialismo que está presente, do racismo, mas também as dimensões de corpo, sexualidade, gênero, identidade, etnia, sexualidade, várias e múltiplas formas, né, que, de certo modo, fazem parte da história do Brasil e da América Latina. Então, a gente pode ler diferentes historiadores a partir disso, né, diferentes pensadores, pensadoras, que vão fazer isso. Mas, sobretudo, Janaíne, é valorizar também as mulheres esquecidas, né, as culturas esquecidas, os povos esquecidos, as literaturas esquecidas, que nós precisamos fazer aparecer as múltiplas vozes, né, porque elas foram silenciadas no processo histórico. Eu vejo hoje muitas obras de mulheres negras, né, aparecendo novamente. Eu li recentemente o Quarto Despejo, né, gente, eu achei brilhante, né, assim, porque nos dá um choque, né, nos dá um choque de realidade, porque é como diz o nosso querido Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, né, não termos o olhar apenas da Casa Grande para a Senzala, mas é nós conseguirmos ver o mundo a partir da Senzala. Quando nós conseguimos tentar pensar o mundo a partir da Senzala, ou em cenário invertido, né, Lídia, nós vamos conseguir pensar o quanto nós ainda precisamos avançar no sentido democrático e democratizante da nossa cultura, né? Em vários níveis. Combatendo a violência contra as mulheres, né? A violência familiar, a violência doméstica, combatendo as várias formas de escravidão, de trabalho alienado, de trabalho precarizado, né? E principalmente, né, assim, ó, questionando esse continente imenso de empobrecidos que vivem no Brasil, né, que são aí por volta de quase 50 milhões de brasileiros, né, que vivem em condições ainda... um quarto da população, né, Lídia, assim, dá quase 30%, se quisermos ser mais precisos, né, e que vive na classe E, né. Então, além de todos os problemas micro que nós temos ainda problemas estruturais gravíssimos, né, gente, de exclusão gravíssima. Então, a universidade pública cumpre um papel importantíssimo, Lídia, de inclusão social, né, de oportunidade, né, de mobilidade social para esses sujeitos. Eu, inclusive, sou filho da universidade pública, vocês viram meus currículos aí, né? E se não fosse a universidade pública, eu não teria as oportunidades que tive, né? É por isso que essa defesa da busca de igualdade, né, no sentido social, do direito à igualdade de todos, ela também precisa observar essa lente das formas de exclusão. Se a gente não lê as formas de exclusão, a gente não sabe como garantir igualdade. Eu acho muito importante que os estudantes de escola pública tenham oportunidade de ir para a universidade. E temos que aumentar os índices, muito ainda, né, de pessoas que vão para a universidade. E, sobretudo, as pessoas mais pobres. Infelizmente, ainda é um desafio bem grande, gente. Bem grande mesmo. E eu acho que todos que estão nessa sala aí, né, que assim como eu, estiveram nesses bancos, precisam reconhecer, né? É importante estarmos aqui, sim, mas é importante saber que muitos outros precisam ter essa oportunidade, né? E isso implica uma luta permanente pela expansão das políticas educacionais, pela valorização da universidade pública, pela valorização, né, dos investimentos em educação, porque sem isso nós continuaremos viver nessas mazelas, né, de opressão de gênero, de opressão de classe, de opressão étnica, né, de discriminação de várias naturezas. Então,
Eu acredito muito nisso, e eu acho que a gente precisa ir não só fazendo exercícios teóricos, mas fazendo exercícios cotidianos, práticos, de auto-organização, né, e superação dessas questões, né? E elas incluem do lar a vida social, né, gente? E passa pela vida pública. Não é só na vida pública, né? É no interior das famílias, né? A gente precisa questionar isso no interior das famílias, questionar isso no interior da vida social, porque a dignidade humana, ela tem muitas faces, né? Ela tem muitas faces, e a gente precisa abrir isso, né? E eu acho que essas teorias eram para abrir isso, né? Para nos dar poder, para a gente poder questionar isso. Saber que as teorias têm seus limites, obviamente, mas elas também têm um grau de potência, né? Para a gente reaprender as formas de luta, né? Aqui, como essa das vozes de vocês, que tem que eclodir, né? E muitas vozes aqui falando, questionando, né? E se empoderando de diversas formas, diferentes formas. Líria, devolva aí. Nós aqui vamos finalizando, professor Sidney. Não vi mais nenhuma inscrição, e então gostaria, sim, de lhe passar a palavra de novo, né, para fazer as suas considerações finais, e depois nós temos um agradecimento também especial para fazer. Está bem, professor. Eu agradeço enormemente aos organizadores do evento, né, pela confiança de estar junto nesse evento, pela beleza do tema, por ser um evento internacional, né? Eu acho que essa ideia de uma universidade que é ao mesmo tempo inclusiva, né, em termos locais, mas também abre, né, para o mundo, para esse diálogo intercultural, merece nosso aplauso, né? Nós também fizemos um esforço medonho aqui para poder colocar a nossa universidade em diálogo com o mundo. E, sobretudo, parabenizo pelos temas, assim, né, do debate da agroecologia, da educação do campo, dos povos originários, né, das lutas emancipatórias. E eu acho que nós temos que construir uma sociedade diferente do que aí está, tá, Lídia? Eu acredito muito nisso. Não só pela minha sobrevivência, mas pela sobrevivência da espécie, pela nossa continuidade no planeta, né, como espécie, como sociedades humanas. Nós temos que mudar de vida. Então, eu acho que os projetos de vocês estão muito adequados, né? E eu me sinto muito confortável de olhar essa temática e de ver na sequência aí o que vai ser debatido. Então, de modo muito carinhoso, eu agradeço cada um que me escutou hoje à tarde, cada uma, né? Abraço meus colegas professores que vão estar nas mesas posteriormente e parabenizo os estudantes, tá? Que eu acho que é isso, né? Força, perseverança, não desistam, né? Não desistam e busquem o que tem de melhor aí, né? Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que é para todos nós, né? Então, se sintam em casa na universidade pública, se eu posso dizer isso, né? Eu já sou um veterano, tá? Se sintam em casa, porque essa casa é de todos, né? Ela não tem cor, não tem raça, não tem gênero, ela é de todos, né? Todos os brasileiros e todos aqueles que, de certo modo, fazem parte dessa história, tá bom? Meu abraço carinhoso em nome de todo o programa aqui, Lília, especialmente a você também, né? E ao professor William, ao professor Vitor, que estiveram conosco aí. Muito obrigado. Abração, gente. Fiquem bem, sejam muito felizes e a luta continua. Nós temos um agradecimento especial aqui para fazer em língua caigangue e guarani, professor. Eu vou convidar aqui a Claudirene. A Claudirene vai fazer um agradecimento em caigangue e o Valdinei em guarani. Muito bom, muito bom. Aí você olha lá, professor, também. Cái này mẹ hết thì mẹ để đến cái nó cả dọn bực mà cái hỏi cái nó để cái nó bực cái nó te agradecer que ninguém não ahorita que caiu no momento que na dá muita coisa minha não tá me monki tá me monta que não tá coisa minha tirai minha tá que hỏi. Eu falei que nós aprendemos bastante, como nós somos uma nova turma, né? Daí a gente não sabe muita coisa ainda. A gente ingressou agora, esse ano, mas com certeza nós vamos levar para a vida tudo que nós escutamos aqui hoje e pretendemos, sim, continuar na luta e tentar chegar até o final, para a gente tentar se formar aqui
E com certeza vai ajudar muito essas palavras de hoje que escutamos aqui. E é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Acordo de coração, tá? Como é que é o nome? Pertama Sidney palestra de Pagare, ore Ronima Nantuecho, deve Ronimba Punagi, Itavipe palestra de Japão mais. Avete. Em português agora? Eu falei, muito obrigado, Sidney, pela palestra. Nós vamos aprender muita coisa também e para a gente passar para os outros também. Obrigado. Perfeito, obrigado. Muito feliz. Meu dia ficou melhor, viu, Miriam? Aumentou, tá? Obrigada aos estudantes, né, pelas saudações aqui. Em nome aqui também da organização do Congresso, do 2º Congresso Internacional de Educação, né, agradeço imensamente, professor Sidney, a sua disponibilidade, a troca de conhecimentos, né, que nós tivemos nessa tarde, tantas teorias, né, sempre vai anotando os autores novos para buscar livros, fazer novas leituras, né, e como isso engrandece nós enquanto seres humanos, nós enquanto também universidade, e como é importante fazer essa troca também entre instituições, né, isso também sempre é importante a gente manter essa parceria. E falar de um professor, né, que coordena, inclusive, um programa, né, de pós-graduação, no caso seu, de mestrado e doutorado, onde eu também me formei, assim, eu sempre me emociono, né, com essas falas, e eu sou muito, eu sempre digo aqui nas minhas aulas, nas minhas intervenções, que eu estou na Universidade Federal da Fronteira Sul, mas a Unijuí, ela sempre está comigo, né? E a formação que a gente tem, né, que eu tive, por exemplo, nesse espaço, ela diz muito de mim, né? De como eu ajo, dos meus pensamentos e de toda essa trajetória vivida. Então, mais uma vez, professor, muito obrigada. Em outro momento, nós vamos lhe encaminhar um atestado, uma declaração, né, dessa sua fala, e espero nos vermos pessoalmente, e também, quem sabe, em algum momento você consiga vir também conhecer o campus aqui de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Será uma honra, Lívia. Eu convido, então, para todos, né, que estão aqui se integrarem às atividades. Professor Vitor, a partir de que horas? 19h15. Às 19h15, né, nós teremos outras palestras, deixa eu anunciar aqui. Nós teremos a mesa Educação do Campo e Educação Popular. E agora, na sala 207 e 209, tem a apresentação dos resumos expandidos também. Então, sala 207 e 209. E mais uma vez, né, todos que estiveram aqui nessa tarde, obrigada, né, pela atenção, e tenham ainda um bom restinho de dia, uma noite, né, aí com bastante troca também de conhecimentos. Muito obrigada. Eu vou ter que ficar aqui para coordenar. Daí eu vou ficar, eu vou coordenar. Se eu sair da chamada, vai terminar a gravação? Sim, mas pode terminar a gravação. Para.